A gente volta aqui no estúdio com a nossa analista de economia, Thaís Herédia, para entender melhor essas possíveis medidas do governo, porque se fosse fácil já teria sido tomado antes, né? Cá entre nós, né? Não, exato, né, Márcio? É uma coisa que chama muita atenção e, como você disse mais cedo, criou muito ruído, né? O ministro-chefe da Casa Civil falar em intervenção nos preços, tanto que ele mesmo precisou se corrigir exatamente nesse momento em que o governo faz toda a reavaliação da sua comunicação. Então, quando você fala de alimentos, você está falando de 100% da população, especialmente as pessoas de baixa renda, que têm no consumo de alimentos ali uma boa parte do seu orçamento. Então, Márcio, esse debate realmente, ele faz parte da história do Brasil, né, que convive com uma inflação muito alta faz tempo. O preço dos alimentos subiu muito no ano passado, mais de 8%, né, especialmente alimentos em domicílio, por uma inflação que foi abaixo de 5%. Há vários motivos aí, tem o câmbio, tem o preço das commodities, as commodities agrícolas, que são aquelas ligadas diretamente à produção de alimentos, elas subiram mais de 25% no ano passado, ou seja, então, aí você junta o aumento do preço das commodities, mais o preço do câmbio e uma demanda muito aquecida no Brasil, o preço acaba subindo. Então, a gente separou aqui, são duas colunas em que a primeira delas a gente vai tratar assim, quando um governo fala que quer controlar os preços dos alimentos, tem aquelas coisas que aparecem no debate, né, mas que não devem ser feitas. A última delas aqui, o ministro acabou de dizer, essa não é das piores, ela pode não causar distorções, mas essas primeiras aqui é aquela tipo da coisa que o governo não pode nem pensar em fazer. A gente vai trazer aqui só para ajudar no raciocínio. Então, controle de preços, tabelamento, o Brasil já fez isso, gente, década de 80, década de 90, a gente não tinha moeda, a inflação era disparada e não resolvia, causava desabastecimento. Controlar exportações. O próprio ministro disse hoje, olha, como o dólar está mais alto, o preço dos commodities está mais alto, os produtores tendem a exportar mais. Aí hoje já começou a acender na coisa dos produtores. Ah, será que vai ter? Não, não vai. O governo não está pensando nisso, nem tratou. Mas quando tem ruído na comunicação, esse é o tipo de coisa que aparece, a bobagem que não pode acontecer. Estoques regulatórios, que é uma coisa que o Brasil já teve muito. O estoque regulatório, ele é uma questão de abastecimento, não é o caso do Brasil. O Brasil não tem problema de abastecimento. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. O que há mesmo é algum desbalanço de custo e uma demanda muito forte. E, por último, estimular a produção de alimentos, que o ministro Rui Costa disse nessa entrevista à CNN mais cedo. Ele tentou fazer isso com arroz, por exemplo. Aqui precisa ser uma coisa muito pensada para não levar produtores a mudar uma cultura por pouco tempo e isso, depois que a cultura estiver pronta, o preço já tiver caído, porque daí é prejuízo para o produtor. Então, também tem que ser uma coisa muito bem pensada. Nessa coluna, Márcio, são as medidas que foram indicadas pelo setor de supermercados. E aqui não tem a ver com o preço dos alimentos diretamente, tem a ver com o custo da venda do alimento, né? Porque assim, quando a gente olha para os dados de inflação, e produtores rurais me mandaram esse dado hoje, a inflação de alimentos ano passado foi acima de 8% e a inflação dos produtos agrícolas em 2024, ela foi muito, muito baixa, perto de zero, em alguns produtos até deflacionária. Então, portanto, o aumento do preço dos alimentos está do campo para frente, né? Claro, considerando aí também já o preço das commodities e o dólar, mas mesmo assim, há então uma pressão de custo muito forte. Então, uma discussão que já vem há muito tempo no Brasil e que o ministro Rui Costa descartou, mudar o regulamento para o vencimento dos produtos, para que os produtos, primeiro, não sejam jogados fora, essa é uma fonte de desperdício gigante e isso poderia gerar, mas o ministro, gerar redução de custo, o ministro já descartou, não vai fazer. Redução de preço para o reembolso do cartão de crédito e outras reduções de custos de meios de pagamento. Essa é uma discussão que está na mesa, que o governo pode tentar intervir ou trabalhar em cima da intermediação financeira para meios de pagamento de alimentos em supermercados. E redução do custo do voucher de alimentação. O governo fala também, os mercados falam também na permissão de vender remédios sem receita nos supermercados. Isso tudo geraria uma onda de redução de custos. Mas, Márcio, nada disso aqui resolve de um dia para o outro, né? O que não pode acontecer de jeito nenhum é canetada,
é tabelamento de preços, a produção de alimentos ela é sazonal, ela depende do clima, ela depende do mercado internacional e ela tem o seu tempo de maturação. Então, não é uma coisa que vai ser solucionada de um dia para o outro e nem acanetada.